Olá, queridos, estamos de volta com uma série nova. Eu quero meditar com você nesses dias sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos uma história muito linda da igreja no livro de Atos dos Apóstolos e eu quero que você me acompanhe nesses dias com pequenas devocionais, reflexões no livro de Atos dos Apóstolos, e nós vamos fazer uma viagem panorâmica sobre esse livro, um livro histórico e que tem muito a nos ensinar no seu conteúdo. Um esboço mais geral do livro de Atos dos Apóstolos seria capítulo 1 a 12, nós temos o ministério de Pedro. No capítulo 13 até o final, no 28, nós vamos perceber claramente o ministério de Paulo, com suas viagens missionárias e sua prisão em Roma. É assim que ele chega como prisioneiro em Roma. Deus havia determinado que ele iria a Roma, ele só não sabia como ele chegaria ali. E Atos dos Apóstolos tem então esse esboço geral para a gente ter uma compreensão. O propósito central do livro de Atos foi traçar um progresso do Evangelho a partir de Jerusalém, porque eles receberam essa ordem em Atos 1 para ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. E eles iniciaram em Jerusalém a evangelização e foram a Samaria, a Judéia até os confins da terra. É assim que Dr. Lucas vai escrevendo o livro de Atos, que escreveu também o Evangelho de Lucas, e ele vai mostrar que o Evangelho chega até a capital em Roma, o império é evangelizado. Isso faz uma exposição nesse livro dos primórdios do cristianismo após a ascensão de Jesus aos céus. O livro de Atos ele é marcado por atos do Espírito Santo, onde a igreja ia cumprindo o ide de Jesus, Mateus 28, 19 a 20, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, a igreja primitiva ela está sendo expandida e o evangelho está sendo expandido para alcançar o ato final, que é os confins da terra, onde nós podemos ver hoje a igreja espalhada em todo o mundo. A ideia de Lucas, ao escrever aos leitores de Atos, ela mostrar o avanço irresistível do Evangelho, mostrando que Deus, mediante seu Espírito Santo, ele impulsionou e operou e opera na história da humanidade, e Atos visa algo muito lindo, que é a redenção de todos os homens. Todos aqueles que crerem em Cristo poderão ser salvos. O livro de Atos contém um total de 30 anos de história da igreja. Eu recomendo que você, antes de ler o livro de Atos, você leia, por favor, o último capítulo de Lucas, capítulo 24. Porque Dr. Lucas, ele vai fazer referência em Atos capítulo 1 do que ele escreveu em Lucas. Então, quando você lê o último capítulo de Lucas, você pode perceber que há uma continuidade da história, porque antes Lucas e Atos eram um livro só. Depois que houve essa divisão, Lucas, o Evangelho, e Atos, escrito também por Dr. Lucas, que foi companheiro de Paulo e um grande cooperador na expansão do Evangelho e no pastoreio de igrejas junto com o apóstolo Paulo. Como falei, o autor é Lucas. Nós podemos ver isso, ele é chamado de um médico amado, em Colossenses 4,14. Em Lucas 1, de 1 a 4, e Atos 1:1, mostra que Lucas foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever esse tratado, que ele vai usar assim, né? O termo, um tratado do que ele havia visto e conhecido do Evangelho de Cristo. E assim começa o livro de Atos, capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aqui nós temos duas coisas muito importantes. Lucas está apontando que ele escreveu o primeiro evangelho de Lucas e agora ele vai escrever o livro de Atos para dar continuidade àquilo que ele havia começado a escrever. Então, Teófilo é alguém que ele conhece, é um amigo pessoal a quem Lucas deseja dar detalhes do que aconteceu na história antes desses 30 anos que compreende o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas se preocupa em fazer um relato
de todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Esses dois verbos, fazer e ensinar, eles têm uma conotação importante no versículo 1. Jesus fazia e depois ensinava. Jesus praticava e depois levava seus discípulos à prática. O Evangelho de Lucas detalha esses treinamentos que Jesus fez com seus discípulos. Vamos ver Atos 1, agora a partir do versículo 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus e recomendando que eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse: de mim ouvistes. E aí você vai entender que a Trindade Santa está reunida aqui. No versículo 5, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Quando Lucas está escrevendo Atos, ele tem em mente aquilo que o Espírito Santo veio fazer como derramamento do Espírito. E aqui há uma lição muito importante. Você e eu, é melhor esperar o revestimento do que fazer as coisas na força do braço. Não exerça seu ministério na força do seu braço. Busque o revestimento do Espírito. É notório que os apóstolos só saíram encorajados, ousados e fortalecidos no poder do Espírito depois que foram revestidos com o Espírito Santo, e sem esse revestimento nós não teremos eficácia na nossa ação sobrenatural, que é o Espírito usando a nossa vida. O livro de Atos, ele é uma continuação desse relato que o Espírito Santo deu à igreja através daquilo que eles fizeram. Então, quando você lê Atos, você precisa ter essa ideia. Atos não tem a preocupação em ensinar doutrinas, mas mostrar que através do Espírito Santo e só através do Espírito nós podemos ter eficácia em tudo o que fizermos. O livro de Atos, ele não tem uma conclusão, e é o único livro que você não vê uma conclusão, e eu creio que isso é proposital. O Espírito Santo não permitiu que nós víssemos uma conclusão do livro de Atos, porque, na verdade, Atos continua sendo escrito por nós, a Igreja do Senhor, até o grande dia do arrebatamento. E a ordem principal de Atos é a ordem da evangelização do mundo. Atos 1:8 é o versículo-chave. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você vai perceber claramente no esboço que vou comentar daqui a pouco que Jesus orientou que eles ficassem e fossem revestidos. Após o revestimento, eles deveriam concomitantemente evangelizar Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Até aqui, nós vamos ver no versículo 2 que houve mandamentos que foi dado pelo Espírito Santo. Que mandamentos foram esses que Jesus disse? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Eles ficaram, obedeceram e por isso foram revestidos. A obediência está sempre atrelada à vontade de Deus. Quando eu quero fazer a vontade de Deus, eu devo lembrar que obediência é inegociável. Um esboço geral de Atos, para compreendermos melhor, seria o seguinte: Atos 1 até capítulo 7, 60, nós vamos ver Jerusalém sendo evangelizada. Há um ministério forte do evangelho do ministério de Pedro nesse período, que vai até o capítulo 12, mas de maneira muito intencional, Jerusalém foi evangelizada em Atos 1 até Atos 7. Depois nós temos uma segunda parte, para se cumprir Atos 1:8, que foi a evangelização de Judeia e Samaria. Você vai ver isso no capítulo 8 inteiro. Depois nós entramos no capítulo 9 até o 28, e aí entra a conversão de Paulo e o evangelho chegando aos gentios, a Roma e até os confins da terra, através das viagens missionárias do apóstolo Paulo e seus companheiros Silas, Lucas e outros que caminharam com ele nesse processo. No próximo vídeo, nós vamos
estudar e ter um devocional sobre os fatores de crescimento e expansão da igreja no contexto de Atos dos Apóstolos. Espero que você leia o livro de Atos, comece hoje lendo o capítulo 1 e, se possível, o 2, e a partir de amanhã vamos falar, ou no próximo vídeo, sobre os fatores de crescimento e expansão da igreja e do evangelho em Atos. Deus abençoe você. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavras de Esperança, ele existe para abençoar a sua vida. Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo, até lá, Deus te abençoe, tenha sempre esperança.